E na última semana fomos surpreendidos com o anúncio de funcionários ligados à administração Joe Biden e também de autoridades ligadas ao governo do Iraque, de que os Estados Unidos e o Iraque estavam chegando muito próximo de um acordo histórico para retirar as tropas americanas do Iraque após 10 anos de permanência das tropas americanas no país. Aí vocês lançam a pergunta, mas os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, então são mais de 20 anos de permanência das tropas na região. Sim, existe essa leve continuidade das tropas americanas por esse período, só que precisamos entender o contexto que surgiu no meio desse período que fez com que os Estados Unidos permanecessem um pouco mais de tempo nesta região. E é interessante que nesse desenrolar de conflitos, de fornecimento de equipamentos, treinamento para as forças iraquianas, é preciso entender que uma saída de tropas como a dos Estados Unidos, muito bem preparadas, treinadas, com equipamentos de última geração e tecnologia de inteligência, é preciso você construir um mecanismo progressivo de controle em todos os domínios possíveis para as forças iraquianas. Mas, pelo que estamos observando hoje, isso não existe. Por que não existe? Vamos retomar o que aconteceu lá no Afeganistão. Em 2020, então Joe Biden, já na presidência dos Estados Unidos, conseguiu um acordo histórico na época, em fevereiro de 2020, entre as forças americanas e o Talibã. A princípio, isso dava uma grande oportunidade para os americanos saírem do Afeganistão e manterem ali o poder dos afegãos nas mãos do então presidente da época, Ashraf Ghani, do líder da época, Ashraf Ghani, e os talibãs, os terroristas do Talibã ficariam estacionados em alguns pontos das periferias ali das montanhas do Afeganistão, em algumas vilas, porque, queira ou não, eles são tribos. Então, para você lutar contra tribos, com indivíduos tribais, é muito difícil. É quase impossível você eliminá-los de forma completa, como aconteceu na luta contra o ISIS na Síria e no Iraque. Então, quando eles forjaram essa aliança entre eles, qual foi o maior erro de todos os tempos de Joe Biden e que ele pode cometer novamente nessa questão envolvendo o Iraque? É que quando foi feita esta proposta para o Talibã e o Talibã aceitou, o que os Estados Unidos fizeram que o Talibã aceitasse isso? Eles iriam parar de bombardear postos de comando e controle de lançamentos de foguetes, de treinamento e recrutamento do Talibã e até mesmo centros logísticos do Talibã. Então, esse grupo terrorista ficou com os olhos brilhando diante de uma proposta tão importante como essa. Do ponto de vista para eles era extremamente favorável, benéfico, mas para o ponto de vista, é claro, dos americanos isso reduziria muito gasto, mas no perfil do Afeganistão as forças nacionais ficaram enfraquecidas, passaram a não receber apoio, passaram a não receber mais treinamentos, passaram a não receber mais equipamentos e as forças nacionais foram ficando atrofiadas, ficando vulneráveis às intempéries dos grupos terroristas e principalmente do Talibã nas periferias que estavam bifurcando em direção a Cabul, a capital do Afeganistão. Então, quando houve essa retirada progressiva dos americanos, estimava-se que em 6 meses Cabul seria tomada de fato pelo Talibã e não haveria uma continuidade do poder de Ashraf Ghani. E como que os Estados Unidos, sabendo disso, mantiveram essa retirada mesmo que progressiva das forças americanas, já que eles invadiram em 2001, continuaram as guerras, continuaram os conflitos, não acharam nada que eles queriam achar,
mas eles deram oportunidade para os terroristas da Al-Qaeda permanecerem na região. Então eles foram invadidos por conta disso, por conta lá do 11 de setembro. Tudo bem, não vamos entrar neste mérito, mas no mérito de você retirar as tropas tão importantes americanas que mantinham o controle absoluto do território e afastando o controle do Talibã, dando praticamente uma porteira aberta para eles invadirem a região e infiltrasse de fato no governo e derrubasse em 2021 a capital Cabu, o governo de Cabu, o governo do presidente Ashraf Ghani. E é importante eu destacar aqui como que se deu essa rápida transformação do aspecto de governo, de um governo republicano do Afeganistão para um governo de um emirado islâmico com o controle absoluto nas mãos do Talibã. O Oriente Médio, principalmente os árabes, os islâmicos, principalmente esses indivíduos ligados ao Talibã, eles sempre foram contra o que eles falam de mundo imperialista, mundo americano, vamos dizer assim, ou mundo ocidental. Inclusive, eles juram morte aos ocidentais, etc. De fato, eles passaram a utilizar as redes sociais, as redes de comunicação globais, para exatamente manobrarem a sua estratégia de retomada de controle de todo o Afeganistão. Então foi graças às redes sociais que eles foram se mobilizando, foram se posicionando, fazendo estratégia de guerra e facilmente chegaram a regiões importantes nas imediações da capital Cabu em 2021 e assim posteriormente conseguiram tombar o governo de Ashraf Ghani. Então, foi um erro tremendo que agora, muito provavelmente, Joe Biden está repetindo com essa proposta e também esse acordo que já está muito avançado e provavelmente já deve estar pronto com o Iraque. Só que é importante também eu destacar aqui alguns benefícios dessa proposta, desse projeto de acordo e retirada das tropas americanas. De um lado, temos, por exemplo, o primeiro-ministro Mohamed al-Sudani, que provavelmente no próximo ano, em 2025, deve ocorrer ali as eleições no país. Então ele seria o maior beneficiado disso tudo. Inclusive, esse acordo deve retirar as tropas americanas exatamente dias antes do pleito eleitoral que deve acontecer no Iraque no ano que vem. Então isso é como se fosse uma atividade de empurrar ao Sudani para uma possível eleição e também um mecanismo, uma ferramenta de construção eleitoral em prol do seu governo. Então, o Joe Biden está se aliando com um diretório de um governo que quer retirar as suas tropas americanas, mas em troca disso também quer se beneficiar, melhorando as relações com o seu povo, falando que vai tirar as tropas americanas, que frequentemente elas são importantes, mas com efeito colateral que traz como se fossem um imã de atividades terroristas para dentro do Iraque. E, inclusive, recentemente, com as operações americanas contra diversos terroristas afiliados e financiados pelo Irã na região do Iraque e na Síria, eles reclamaram, o al-Sudani reclamou das operações aéreas, das operações terrestres americanas, sem mesmo consultar o governo do Iraque. Por outro lado, ele tem, sem dúvida alguma, importância nessas falas, porque a Constituição ela é clara, ela é iraquiana. E quem está ali, de forma que violou em 2003, foram os Estados Unidos. Então, ele, de certa maneira, tem a sua soberania e que precisa estar paralelamente junto com o governo Joe Biden, a par de tudo que está acontecendo nos movimentos militares na região. E não é lançar uma operação e depois consultar o governo iraquiano ou simplesmente não falar nada das operações que foram feitas nas terras iraquianas. Então, essa mobilidade, essa proposta que está acontecendo hoje para a retirada dos americanos no Iraque, faz sentido do ponto de vista se eles manterem de fato o treinamento que está acontecendo hoje para as forças nacionais iraquianas,
manterem os equipamentos de alta tecnologia, equipamentos de, sobretudo, apoio aéreo, melhorar essa comunicação entre as tropas nacionais iraquianas com as operações que ocorrem dos Estados Unidos nessa faixa, sentido o Irã, e principalmente manter esses ataques que os Estados Unidos realizam com uma precisão muito importante e muito boa, que elimina grupos, células terroristas e também os pontos logísticos das forças auxiliadas e financiadas pelo Irã em toda essa região. No entanto, entramos num outro processo. Como tínhamos lá o Talibã na região do Afeganistão, temos agora o ISIS, que vem crescendo as suas atividades terroristas por toda a faixa norte e também nordeste, mais ao norte ali do Iraque em direção à Síria. Nos últimos meses, de janeiro a julho deste ano, houve quase 200 ataques reivindicados pelos terroristas do ISIS contra unidades militares dos Estados Unidos, do Iraque, na Síria, propriamente também do governo de Bashar al-Assad na Síria, e isso incomodou os americanos. E o comandante geral, o comandante do Comando Central americano, responsável pela região do Oriente Médio, que é o general Kurila, ele enalteceu o trabalho em conjunto do Iraque e dos Estados Unidos no combate a esses terroristas e a importância da permanência dos americanos, dizendo que há uma realidade de fato, um crescimento cada vez mais deste califado, que é o califado islâmico radical do ISIS, e que está assolando diversas províncias na região norte do Iraque. Então já é uma sinalização para o governo Joe Biden pensar muito bem sobre como ele vai retirar essas tropas de forma progressiva, sem ao menos prejudicar as forças de combate do Iraque contra esses terroristas, que pode crescer na região e também prejudicar o andamento da estabilidade dessa região, que já vem sofrendo muitas influências persas, muitas influências do Irã, que vem causando diversas instabilidades na geopolítica da região, com esses ataques desses grupos de filiação, desses grupos financiados pelos persas, pelos ayatollahs. Imagina só se as tropas americanas se retirarem de fato, como aconteceu em 2013 do Iraque, retornando em 2014 para combater o ISIS logo após a ascensão praticamente em todo o Oriente Médio e com os tentáculos esbarrando principalmente na Europa e também dentro dos Estados Unidos, sendo obrigado a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos intervirem novamente, adentrar em 2014 no Iraque. Por isso que essa intervenção americana atualmente presente no Iraque já dura mais de 10 anos. Então é preciso observar que deve acontecer uma retirada das tropas, sem dúvida, esse acordo já deve estar formalizado. Só precisa do que? De um anúncio de ambas as partes, tanto de Bagdá quanto de Washington. Mas é preciso manter o treinamento dessas tropas, manter o fornecimento de apoio material, bélico, de inteligência principalmente, e assim, para que não haja esse retorno do ISIS e um avanço possível sobre o governo de Bagdá, de al-Sudani. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje sobre essa questão da proposta de retirada das tropas americanas do Iraque. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.